Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, aproximando-se ainda mais perto, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os negociantes. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Per Evangelii dicta, deleantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a leitura deste domingo da Santa Missa, nono domingo depois de Pentecostes, na forma extraordinária do rito romano, coincidiu com a celebração da festa de dois grandes santos da Igreja e que são muito conhecidos pelas suas instruções e sabedoria na formação da nossa vida espiritual. E os dois tiveram em comum a santidade, mas também em comum o nascimento num berço em famílias de elite, famílias nobres, famílias economicamente de uma classe alta, mas distintos no caminho do encontro com Deus. O primeiro é Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, espanhol, filho da família Loyola, e que teve um início durante a sua primeira parte da sua vida, sua juventude, e mesmo já na sua vida adulta, entregou-se à vida militar, mas ao mesmo tempo que tinha um grande amor pela defesa da sua pátria, da sua região, defender o rei, ao mesmo tempo também, infelizmente, levava uma vida bastante mundana, não é? De galanteios, de conquistas, de noitadas, vamos dizer assim, e a sua conversão se deu a partir do momento em que ele, durante uma batalha defendendo a cidade de Pamplona, uma bala de canhão atingiu uma parede onde ele estava e essa parede caiu em cima dele e ele teve a perna bastante arrebentada, quebrada e ferimentos muito, muito graves, e isto o levou à beira da morte mesmo. Ele ficou alguns meses convalescentes e depois depois de ter passado uma primeira fase, como disse, que foi muito perigosa para a sua sobrevivência, numa segunda fase
era uma pessoa bastante agitada, né? Gostava de atividade, como não podia sair da cama, então acabou pedindo aos irmãos, aos parentes que trouxessem livros para que ele pudesse ler. Ele queria ler romances de cruzados, né? Sobre os cruzados, né? Os heróis, os galãs, não é? Mas os irmãos não tinham apenas um livro da Sagrada Escritura, os Evangelhos, e alguns livros contendo a vida dos santos. E teve de se conformar com isso, e às vezes começava a ler, depois empurrava os livros e ficava relembrando os livros que havia lido sobre os heróis românticos, mas depois sentia tristeza e retomava a sua leitura, e aí teve esse processo de conversão, de grande conversão, e produziu um bem enorme, e este santo está, em certo sentido, diretamente ligado à história do Brasil, pois afinal, ainda em vida, ele enviou para o Brasil missionários jesuítas, não é? Um deles era um primo, São José de Anchieta, e enviou homens para o mundo inteiro, não é, para divulgar o nome de Nosso Senhor. E teve uma grande preocupação, não é, com a luta interior, e ele justamente aplicou a vida militar, não é, para a prática da vida espiritual. Assim como o militar precisa de exercícios físicos, de disciplina, de obediência, o homem que quer também entrar para a milícia de Cristo, para combater o bom combate espiritual, necessita também de exercícios, porém espirituais. Precisa também de disciplina, não é? De uma vida regrada pela oração, pela meditação, pela mortificação e, ao mesmo tempo, obediência total a nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo grande santo foi Santo Afonso Maria de Ligório, um italiano, né? Nasceu já no século XVII e foi fundador da Congregação dos Redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentor. Ele também, como Santo Inácio, nasceu numa família nobre e rica. Seu pai era muito rico na cidade de Nápoles, não é? Mas ele foi uma decepção para o seu pai, porque desde menino, adolescente, ele gostava de sair de sua casa e ir passear nos bairros pobres de Nápoles, de conhecer a vida dos humildes, de cooperar, de levar comidas, de ajudar a obras de caridade, enquanto que seu pai desejava que ele fosse, não é, se tornasse primeiro um grande advogado e depois se tornasse, não é, um grande líder, um homem famoso, um homem poderoso no campo político. De fato, ele aos 16 anos de idade já era formado em direito, já exercia a profissão, já analisava casos, não é? Já estava se tornando, vamos dizer assim, famoso pela sua inteligência, mas durante a execução de um caso, por um simples descuido, talvez da parte dele, nem podemos dizer que foi um erro ou um defeito, mas talvez o mérito do advogado que estava defendendo a outra parte, ele acabou perdendo o caso. E isto para ele foi uma tremenda sacudida, não é? Que o fez perceber que a glória deste mundo é extremamente passageira e abandonou os desejos de uma carreira, não é, advocatícia, e se dedicou inteiramente ao serviço dos pobres, chegando mesmo a abandonar a sua família e ir morar em lugares pobres, até que por fim tornou-se sacerdote e, uma vez sacerdote, fundou uma congregação religiosa de irmãos
que se dedicassem a cuidar da salvação dos pobres. E assim começou uma obra missionária, não é? Nos lugares próximos aonde ele estava, e dali a congregação redentorista também se espalhou pelo mundo inteiro, e também nós temos uma ligação direta com Santo Afonso Maria de Ligório, pois já tinha morrido, a congregação já tinha se espalhado por diversos lugares, quando no final, próximo do final do século XIX, os redentoristas chegaram ao Brasil com a missão de cuidar dos santuários aqui existentes. E um dos primeiros santuários que eles passaram a tomar conta foi o santuário de Nossa Senhora Aparecida. E até hoje os redentoristas cuidam do santuário e também ajudam nesse sentido o crescimento da fé, são convidados, estimulados, né, a sua própria missão de aproveitar essas ocasiões para trazer a graça de Deus ao encontro dos fiéis. E se une perfeitamente às leituras de hoje, em primeiro lugar, porque nosso Senhor chama a atenção, através de São Paulo, para prestarmos atenção porque o povo da antiga aliança não perseverou quando da chegada do Messias. Como, apesar de ter sido escolhido, este povo muitas vezes abandonou a graça por cobiçarem coisas más. E nós devemos nos colocar nesta condição, porque quem são os escolhidos de Deus, como diz São Paulo, agora nesses tempos que são os últimos? São os batizados. E quem são os batizados? Somos nós. E o que São Paulo está dizendo? Olhem para o exemplo do povo da antiga aliança. Eles se desviaram. Isso significa que nós também devemos tomar cuidado. Não, mas imagina, São Paulo vai dizer, você está de pé? Estou firme aqui na graça de Deus. Cuide então para não cair. E onde que o homem cai? Cai pelo orgulho. Não é? E o orgulho leva o homem a cobiçar o mal, a querer colocar-se acima dos outros. Leva o homem a desejar a impureza, a não ser honesto nos seus desejos, no trato com os outros. E depois vem as consequências. Não é? Começa já nesta terra. Mas o que é mais interessante, vejam, mesmo as tragédias que aconteceram com eles, elas servem de exemplo para nós. E é fácil a gente entender isso, não é? Duas pessoas estão correndo em direção a um lugar. Um está na frente, outro está atrás. De repente, o homem da frente tropeça e cai. Se o homem que vem atrás for inteligente, não é? Ele começa a prestar mais atenção no que está acontecendo. Porque se ele caiu, e eu estou de pé ainda, vou tomar cuidado para também não cair. E não se ensoberbecer, não debochar do, bem feito, caiu, tá vendo? Se você fosse que nem eu, não tinha caído. Em geral, quando o homem faz isso, antes de terminar a frase, está caindo. E São Paulo vai dizer que temos de prestar atenção, porque as tentações virão. E não venha dizer que você é um coitadinho, que foi muito tentado, que não resistiu às tentações. Você não resistiu porque não quis. Porque a graça de Deus não te faltou e porque Deus não permitiu que nenhuma tentação fosse maior
do que as suas forças humanas pudessem aguentar. Deus não faria isso conosco. Portanto, meus irmãos, os escritos espirituais de Santo Inácio e os escritos espirituais de Santo Afonso vão nos falar: é necessário entender que estamos numa batalha. E Santo Afonso, é necessário crescer na prática do amor a Jesus Cristo, por meio de uma vida moral correta, por meio de uma vida moral extraordinariamente boa e honesta. Por fim, a leitura do Evangelho, na leitura do Evangelho devemos aplicar aqui um exercício espiritual que Santo Inácio gostava de colocar em prática, que era o de convidar as pessoas a trabalhar com a imaginação. Não é? Ele fala assim: imagina que Jesus Cristo estivesse aqui agora, sentado nesse trono. O que você falaria para ele? Imagina que Jesus Cristo está aqui agora. Que decisão você tomaria? O que você diria para ele? O que você perguntaria para ele? E eu então, meus irmãos, aproveitando desse ensinamento de Santo Inácio, esse exercício espiritual, gostaria de convidar a todos para fazermos um exercício espiritual agora, dentro dessa homilia. Depois vocês podem continuar depois da missa, não é? Sobre este episódio da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine que você está no lugar de Jerusalém. Jesus está se aproximando de você e ele te vê de longe e você é Jerusalém. E agora, imagine se você no lugar e Jesus te perguntando ou te exclamando ainda de longe, mas dá para você ouvir: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Jesus está falando isto para você. Qual vai ser a tua reação? É hoje? O dia é hoje. Não está dito aqui? Neste dia. É hoje que te é dado conhecer. Ele está falando com você. O que você vai responder para ele? Mas nosso Senhor conhece a tua resposta. E Ele está dizendo que você talvez diga para Ele: mas eu não estou entendendo nada, que paz é essa? E nosso Senhor está dizendo: isto está oculto aos teus olhos. Mas por que eu não estou vendo? Porque eu não quero ver. Por que você não está vendo? Porque você não quer seguir nosso Senhor? Se coloque diante desta pergunta e diante dessa afirmação de nosso Senhor. Mas depois nosso Senhor vai dizer: olha, mas virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão. Aqueles que você talvez pensasse que eram teus amigos, quem são os teus inimigos realmente? Passaram a ser teus inimigos. Te sitiaram, te apertaram de todos os lados, querem a todo custo te destruir. E não sossegam enquanto não tirar até mesmo a sua própria vida. Pense bem, quem é que te dá paz no seu coração e quem de fato são os teus inimigos. Aqui em Jerusalém, nosso Senhor nos deixa concluir que Jerusalém se tornou inimiga de Jesus, pois que não quis dar ouvidos
E para nós, qual a resposta que temos de dar? Por fim, meus irmãos, nosso Senhor ainda assim não desistiu de nós. E Ele agora invadiu a sua alma, permitiu certas provações, permitiu certos... essa palavra mesma, tá? Não precisamos explicar pedagogicamente. Ele permitiu um castigo, apanhar por causa dos teus próprios erros, como consequência da tua infidelidade. Comeu o pão que o diabo amassou, porque até agora você deu a mão para ele. Ninguém mandou ficar com gracinha com o diabo. Agora come o pão. Mas Jesus não desistiu de você. E por isso, Ele concede a cada um de nós a graça de entrar, às vezes, em nossa alma, dando pontapé na porta, botando a barraca para o chão, desmontando aquilo que a gente achava que era diversão, que a gente achava que era lucro, que a gente achava que era prazer, e pôs tudo ao chão. Será que nós estamos contentes com isto? Nosso Senhor veio nos visitar, arrombou a porta, não é? E arrebentou com as coisas que estavam ali causando desordem. Ele ainda continua. Você não lembra, meu amigo, que a tua alma é casa, é um templo de oração? Você não se lembra que quando você era pequeno e tua mãe te ensinou a rezar? Você não se lembra da sua catequese, quando você descobriu a importância da missa? Por que você deixou a sua alma virar um mercado, um puleiro, não é? Um prostíbulo? Nosso Senhor concede-nos esta graça, não é? Na vida, de às vezes invadir e arrebentar com tudo e cobrar de nós. E quando a gente, não é? Qual foi a reação dos vendilhões do templo? Se alguns deles, diante daquela atitude de nosso Senhor, tiveram a humildade de bater no peito, de fato, Ele está certo, eu estou errado, não é? Então, ele voltou para o templo no dia seguinte para encontrar-se com Jesus e para ouvir os ensinamentos de Jesus. E é como termina o Evangelho. E todos os dias, depois de ter tomado esta atitude, ia para o templo e ensinava os que desejavam conhecer melhor a Deus. Vamos suplicar a Nossa Senhora que esta visão espiritual de nossa alma, de nossa vida, na qual Jesus toca a nossa consciência por meio dessas leituras, nos ajude a, de fato, derrubar esses vendilhões que querem roubar a nossa alma e entregá-la à condenação. E nos colocarmos com humildade, com um espírito penitente, com alma contrita, diante de Jesus, para aprender o verdadeiro caminho do céu, da vida eterna, da felicidade verdadeira. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.
amor.